As 7 igrejas que nós vemos aqui no Apocalipse, começando no capítulo 2, versículo 1, que nós começamos, e ele vai até o 3, final do 3, nós vamos encontrar 7 igrejas que é mencionado no capítulo 1 também, que nós já falamos nela, no versículo 10, né? Das 7 igrejas. Então, começa por Éfeso e termina em Laodiceia. Apesar de serem, como eram realmente, 7 assembleias, essas igrejas, não é uma era a igreja presbiteriana, outra igreja batista, não é nada disso. Eram assembleias, era a igreja de Deus, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o testemunho do Senhor no mundo. Aí são pessoas, não é templo, não é nada disso. Então, em cada localidade, porque são localidades, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, localidades. E nessas localidades haviam o quê? Havia uma assembleia em cada localidade, que eram os irmãos reunidos ao nome do Senhor Jesus, e eles estavam ali. Cada uma dessas assembleias, dessas 7 assembleias, cada uma delas tem ou não tem, né, esses problemas que nós vamos encontrar em cada uma delas, a sua reprovação ou o seu elogio do Senhor, né, o Senhor falando delas. Então, isso existia lá na época que João escreveu para essas 7 igrejas. Falando outra vez, estavam cada um com seus problemas, suas dificuldades, e o Senhor estava falando com eles e elogiando também as suas boas obras, suas ações, etc. e tal. Só que cada uma delas, ou cada uma delas, né? Cada uma individualmente, com os seus problemas e os seus elogios, vamos chamar assim, representava, contava, profetizava, usando até melhor essa palavra, anunciava o que ia acontecer no período de tempo. Porque são 7 tempos que são divididos o tempo do testemunho do Senhor, desde Atos capítulo 2 até o dia do arrebatamento. Existem 7 períodos, não períodos iguais em termos de tempo, tá? Cada um teve um período de tempo, mas cada uma delas, né, teve o seu tempo e as suas particularidades que demonstrava o que ia acontecer. Então, nós vemos a última dela lá, por exemplo, que é a Laodiceia. A Laodiceia, na época, lá tinha uma assembleia lá na Laodiceia, que Paulo escreveu também lá para os Colossenses, dizendo que providenciasse para que fosse lido também para os Laodicenses, né? Então, havia uma assembleia lá, que João também estava escrevendo para eles agora. E eles estavam com aquele problema muito sério lá em Laodiceia. Uma frieza, uma indiferença terrível. Havia isso lá? Havia. O Senhor estava reprovando, nós não vemos nenhum elogio lá. Então, estava acontecendo algo naquela localidade com aqueles problemas. Só que aquilo prefigurava o tempo do último estado do testemunho do Senhor aqui nesse mundo, que, inclusive, é o tempo que nós vivemos. Graças a Deus, né? Graças a Deus é o tempo final. Não vai acontecer mais nada depois desse período aqui, nós estamos só aguardando o arrebatamento, porque chegamos realmente nesse tempo de fim, que não é o nosso assunto agora. Né? Nós estamos, na verdade, no primeiro estágio, né? Então, só para deixar claro que essas 7 assembleias, então, começou Éfeso, um tempo, Esmirna, e vai falando Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia, enfim, esses 7 períodos nos falam dos 7 tempos do testemunho do Senhor no mundo,
até que ele venha.